E hoje a gente está aqui com o meu amigo Roberto Cabral, que trabalhei. Eu perguntei para ele, né, quantos anos você trabalha na defesa dos animais, e aí, assim, entrou no, né? Ah, Algumas dezenas de anos. aí eu fui pensar quantos anos eu trabalho. Trabalhar aí seria um trabalho mesmo, né? Mas na defesa dos animais, fui pensar qual momento da nossa vida a gente começa a entender e ter memória, né? Então, tem 53 anos, eu acho que há 50 anos, mais ou menos. Desde que você. As suas memórias mais antigas estão relacionadas com a defesa dos animais. Legal. Sim, quando eu era criança, eu já brigava com pessoa matando formiga. Então você era o menininho da formiguinha que matou. Como é que é? Ele matou a formiguinha. Aí o irmãozinho, bati, bati. Então, eu era quem brigava com quem matava as formiguinhas, era quem tinha brigava com quem estava com a tiradeira, sempre briguei pelos animais, algumas vezes apanhei, né? Isso acontece, Acontece. mas desde criança eu defendo os animais, então isso é a história da minha vida, na verdade. Legal, legal. Então, Roberto Cabral, se apresenta aí, mais formal, né? Mais formal, meu nome é Roberto Cabral, sou biólogo, também fui ser biólogo em razão disso, né, de gostar dos animais, mestre em ecologia, sou analista ambiental e agora candidato a deputado federal, né? Junto contigo, candidato a deputado distrital. Distrital. Então, uma É isso. dobradinha aqui. Construindo juntos, né? Eu acho que isso é importante. É um aprendizado que eu tenho tido na política, assim. A construção depende de várias pessoas. Não, eu não faço nada sozinho, você não faz nada sozinho, e esse entendimento é importante para que eu entenda que eu colaboro com a sua construção, você colabora com a minha e juntos a gente faz alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Considerando que a gente está no momento de embate, no momento de divisão, né, de destruir aquilo que o outro faz, destruir a imagem, de desconstruir, enfim, eu acho que é importante ressaltar que política é construção, política é um conjunto de pessoas que estão ali se propondo a construir coisas e Sim, você falou de um momento difícil. A gente está no momento hoje no Brasil que a democracia está em risco. sim. E aí, quando se arrisca a democracia, não se arrisca só a intenção do que a maioria, né? Que a democracia acaba sendo a opinião, vigiando a opinião do que a maioria. Mas Uhum, dentro da democracia você tem o direito das minorias. sim. E esse é o principal risco. Na hora que nós ameaçamos a democracia, a gente não ameaça simplesmente os ideais e o que a maioria quer. A gente ameaça a seguridade da minoria, a Uhum, existência da minoria, o fato da minoria poder ter voz. E isso é uma das coisas que no direito dos animais, na proteção dos animais, muito me incomoda e me faz lutar por eles, que é o fato deles não terem voz. Igual várias minorias, infelizmente, também não têm. uhum. E esse é o ponto-chave, eu acho, nessa questão de dar justiça e ter justiça e possibilitar que as minorias tenham uma voz e sejam ouvidas. Sim, legal. Eu acho que é muito importante, né? Assim, democracia não é a maioria esmagar a minoria. Não é nós somos maioria, vamos eliminar a minoria. É como a gente consegue conviver com essa minoria, preservando ali o mínimo de dignidade, de respeito a essa minoria, né? E aí, minoria aspas, né? Tem minorias que, na verdade, são maioria, só que são subjugados por outras classes. Então, é uma discussão mais, né, quem sabe depois a gente entre A nela, né? gente entra nessa discussão, né? Mas assim, sobre o direito animal, é, assim, o que que tem, para onde está andando os defensores, a galera que trabalha com isso, quais são os princípios, assim, o que fundamenta esse trabalho e como é que vocês conseguem e tentam trazer isso para o arcabouço legal, né, brasileiro, enfim, como é que... Então, nessa questão do direito animal, primeiro existe uma série de divisões, né? Ou subdivisões nessa questão.
Tem um ramo que é o que a gente chama de abolicionista, que seria a ideia de que as jaulas deveriam estar vazias. Uhum. Tem outro ramo do direito animal que, para mim, não é contraposto aos abolicionistas, que é o bem-estarista, que as jaulas deveriam pelo menos ser maiores. Uhum. E a proposta nisso é que, enquanto as jaulas não são vazias, que pelo menos elas sejam maiores, né? Nessa contraposição Sim. de bem-estar. Algumas pessoas são contra isso e querem o abolicionismo direto. Por exemplo, para que hoje a gente vai ter um papagaio dentro de uma gaiola, uma arara dentro de uma gaiola? Esses animais têm espécies deles vivendo livres, então eles têm um local na natureza. É diferente, por exemplo, de gato cachorro, que já é um animal doméstico, e não adianta você ficar com pena do seu gato ou do cachorro, que ele está preso dentro do apartamento, dentro da casa, e por isso você vai abrir e soltá-lo na rua. Na verdade, esse animal na rua ele não vai conseguir sobreviver. Ele vai sofrer e eventualmente vai morrer. E com certeza vai morrer atropelado, envenenado, infelizmente, alguma coisa assim. Então a gente tem que tratar os animais de uma forma diferente, de acordo com o que é o interesse. O que a gente fala é consideração de interesse. Qual o interesse daquele animal? Tem uma passagem no livro do Peter Singer que ele fala uma coisa interessante. Uma pedra, ela não tem interesse nenhum em ser chutada ou não ser chutada. Para ela não faz diferença alguma. Agora, um camundongo que seja, ele tem um interesse legítimo em não ser chutado. Então, os animais têm interesse sim. Se eu pego uma lesma, ela tem interesse em que ninguém jogue sal nela, ela tem interesse em não caminhar para próximo ao sol. Então, os animais, eles têm interesse, eles têm sofrimento, e isso é uma coisa que no direito dos animais a gente tem que considerar. Não podemos tratar os animais como coisa, porque eles não são. Uhum. Acho que o instinto básico de sobrevivência, que vai envolver dor, alimentação, né? Aquilo que é básico para que aquele animal sobreviva. Sem contar quando a gente avança para isso, assim, os animais domésticos que já passam disso, né? Tem uma relação afetiva, tem uma troca, tem mais do que a própria sobrevivência do animal. Sim, hoje a gente usa o conceito de família multiespécie. O Alexandre Rossi ele tem uma frase bem legal que ele fala o seguinte, no quintal meu cachorro, na casa meu amigo, na cama meu filho. E a gente observa, assim, hoje uma evolução no sentido do animal ser um membro da família. Né? Não é o cachorro, não é aquele animal que está lá no terreiro, no quintal. E algumas vezes acontece, e aí você tem que se perguntar também, eu quero um cachorro para colocar numa corrente de 1,5 metro, para ele passar uma vida 1,5 metro numa corrente, preso lá no quintal, longe de tudo, de todos. Uhum. É melhor não ter. Né? Mas se eu trato esse cachorro como um ser vivo, que tem interesses, que tem personalidade, que tem uma história, vai ter uma história de vida, ele vai construir uma história de vida. E se você adota esse animal principalmente, ao invés de comprar, mesmo comprando, mas adotando, você vai mudar a vida de um animal que espera um lar, você vai ter uma história de vida junto com esse animal. Uhum. E essa história de vida com certeza vai ser uma história maravilhosa, que infelizmente é só ruim porque eles vivem muito pouco. Interessante. Eu acho que a atualidade, a modernidade, ela traz... Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha cachorro e era isso, assim, o cachorro era no quintal, não entrava dentro de casa, era assim, um absurdo o cachorro entrar dentro de casa. Então, quando eu cresci, que as coisas foram mudando e as pessoas começaram a ter cachorro dentro de casa e tal, tipo assim, eu demorei um pouco a me acostumar com isso, né? Então, hoje em dia, eu já acho estranho e ruim, e assim, me dá dó ver um cachorro fora de casa, assim. É um tadinho, ele precisa... A gente precisa dar atenção pra ele, a gente precisa... É tipo chegar numa casa... que tem cachorro, que tem gato, e a gente não cumprimentar. Não tem como, você precisa cumprimentar o animal. Então, assim, as coisas realmente estão mudando e a forma como a gente se relaciona com as espécies, principalmente as espécies de animais domésticos, né? O que eu vejo essa mudança é uma mudança interessante, que é uma mudança pro bem. Sim. Eu acho que ela ainda é bem paulatina, mais devagar do que eu gostaria. Uhum.
mas é uma mudança interessante, que não só em relação aos cães e aos outros animais, mas também na sociedade. A gente estava falando de diversidade antes, né? E diversidade em todas as suas formas, Uhum. tanto a diversidade biológica, quanto a diversidade cultural, quanto a diversidade de opção sexual. Então, assim, as pessoas têm que pegar e entender a diversidade e aceitar a diversidade em todas as suas formas. E entender também que os animais têm interesses, que várias pessoas têm interesses divergentes dos interesses de Sim. determinadas outras pessoas e que isso tem que ser respeitado. Eu acho muito interessante que esse governo atual fala muito de liberdade, mas na verdade ele é contra a liberdade. Ele é contra a liberdade na hora que ele se posiciona que é contra a liberdade de opção sexual. Ele é contra a liberdade na hora que ele se posiciona contra a natureza, contra o meio ambiente. Então ele tira a opção, ele tira a liberdade das gerações futuras. Tem uma questão interessante, será que os filhos, os netos da nossa geração, será que eles vão querer ir se enfiar só em shopping centers ou será que alguém vai querer conhecer o Pantanal, a Amazônia, mas que a nossa geração pode ter destruído? Sim. E eu acho que é importante, né? E é uma diferença que eu vejo assim. A gente, em alguns aspectos, a gente valoriza a diversidade, e em outros aspectos, a gente valoriza a padronização. Então, eu olho até de uma perspectiva assim, é, de você olhar a grandeza da natureza e de cores e de formas e de. Eu me pergunto, para que tanto tipo de inseto, né? Para que tanto. Então, assim, é tudo muito. É muito diverso, é muita beleza, e aspas, né? De graça, assim. Aspas não precisava de tanto. E quando a gente vai para a humanidade, assim, a humanidade já tenta limitar essa diversidade, né? Não, vamos padronizar, vamos aqui. E o que eu acho que essa é uma tentativa de domínio, né? Então, quando eu determino para as pessoas ali um padrão de comportamento, de vestuário e tal, até a própria heteronormatividade de impor, né, a heteronormatividade como um padrão, isso limita a beleza da diversidade, a beleza de sermos diversos. Quando você toca no assunto, né, de que o governo defende a liberdade, mas no final das contas e aí eu acho que defende a liberdade, sim, para aquele padrão, para quem está dentro daquele padrão que é imposto por eles como o correto, como o aceitável, como um bonito. Então, se você é daquela maioria, daquele grupo ali, se você se enquadra naquele padrão, beleza, você tem liberdade. Se você é minoria, se você sai daquele padrão, se você se permite ser diverso, em qualquer aspecto, você não pode ter liberdade. A sua liberdade está restrita. Você tem que se conter. Por quê? Porque a maioria está dentro daquele padrão, está dentro daquela caixinha. O que é o risco da democracia, o risco que eu vejo nesse governo. Quando o Bolsonaro pegou na entrevista e disse que aceitaria o resultado das eleições, desde que as eleições fossem de acordo com o que ele acha correto, Uhum. na verdade ele está colocando uma condicionante que não deveria existir. Né? E essa condicionante, para mim, claramente é uma ameaça de, eu posso dar um golpe. Sim. E isso é muito complicado. E é interessante que eu vejo várias pessoas defendendo essa posição, mas é muito bonito que as pessoas defendem essa posição enquanto eles são os amigos do rei. Mas isso é também a parte linda do Estado democrático de direito e que as pessoas não percebem. Que um dos pilares deles é que só há crime com lei anterior que o defina. Então ninguém se arrisca a cometer um crime que não sabia porque o imperador resolve que não gostou daquilo. Enquanto você é amigo do rei, tudo bem. Mas e quando você não for amigo do rei? Uhum. Você tem um vídeo no seu perfil que eu achei espetacular que fala da questão do Estado laico. E eu vejo hoje em dia na questão política, principalmente o Bolsonaro, porque ele não tem outra coisa a apresentar, né? Ele não consegue apresentar uma
questão econômica adequada, não consegue apresentar uma política externa adequada, não consegue apresentar a questão de saúde, ao contrário, ele carrega nos seus ombros mais de 600 mil mortes porque não comprou a vacina a tempo e ainda privilegiou medicamentos que são totalmente ineficazes, que se fosse outra situação, que não fosse o presidente, com certeza estaria respondendo por charlatanismo. Então, assim, ele não tem o que apresentar e agora ele se une aos evangélicos, esperando que isso possa lhe garantir um pouco mais de voto. E eu vejo algumas pessoas religiosas felizes da vida com isso. Só que por que o Estado tem que ser laico? Para que todas as religiões possam ter seu espaço. A partir do momento que eu vou ter o Estado se ligando, se unindo a alguma das religiões, eu posso não dar espaço para as outras. Então, quem é religioso, quem quer ter realmente liberdade, a liberdade não está na brincadeirinha de que eu vou pegar armas e ter liberdade. A liberdade está em se respeitar o direito de cada um e o direito de todos. Sim. E isso daí envolve opção sexual, envolve orientação, na verdade, né? Orientação sexual, envolve a questão de diversidade biológica, envolve a questão de diversidade religiosa. Então, envolve todo esse aspecto da sociedade. Eu acho que tem duas coisas importantes quando a gente fala de laicidade. Uma é que a luta pelo Estado laico é uma luta da Reforma Protestante. Então, os evangélicos nasceram lutando pela laicidade do Estado. Por quê? Porque quando eles fazem a reforma, quando eles protestam, né, contra o protestantismo, quando eles protestam contra a Igreja Católica, contra aquilo que eles achavam errado na Igreja Católica, eles são perseguidos. Então, esse movimento nasce defendendo que o Estado seja separado da Igreja, né, da instituição. E a partir disso, você tem a liberdade para expressar a sua fé e para viver a sua fé, né, de acordo com o que você imagina. Então a gente tem que encarar, eu acho que principalmente que o Brasil se põe como Estado laico, mas ele não é Estado laico. E aí eu falo como evangélico porque eu vejo que as religiões de matrizes africana não têm liberdade como nós temos para exercer nossa fé. Porque eles sofrem racismo religioso. Os terreiros deles são invadidos, a fé deles é invalidada e o tempo todo é equiparada ao mal. Então, existe um preconceito muito forte dentro da sociedade que a gente precisa quebrar. E eu tô falando isso evangélico porque eu acredito no cristianismo, eu acredito no evangelho de Jesus, mas isso não significa que eu desrespeite e que eu ache que outras expressões de fé não devam existir. Tem que existir, porque volta no que a gente começou falando, né? Diversidade. Diversidade. Eu vejo o mundo com uma lente, com os olhos, com uma perspectiva. Isso engloba o quê? O meu aspectos culturais, aspectos educacionais mesmo, de fé, de religião, assim, um mundo de coisa. E por que eu vou querer que outra pessoa que vive em um mundo totalmente diferente do meu tenha a mesma perspectiva religiosa que eu? Então a gente precisa reafirmar. Laicidade do Estado precisa ser realidade e não só papel. Não só papel. E aí é o perigo dessa aproximação que o governo atual faz com a questão dos evangélicos. Não que a pessoa do presidente ele pode se aproximar, mas não a pessoa do Estado brasileiro. A pessoa do Estado brasileiro, ela tem que ter proximidade com todas as religiões que convivem no Estado brasileiro. Não se aproximar de uma em detrimento da outra. De outras. É como se... Vamos pensar, o islamismo é uma grande religião também mundial. E aí, vamos pensar como se os evangélicos se sentiriam se o presidente da República do Brasil estivesse se aproximando do islamismo e privilegiando o islamismo em relação aos evangélicos. Como que aconteceria isso? Daí é aquilo que eu estava falando dos amigos do rei. Esse tipo de poder ou de uso do poder, ele só serve enquanto você é amigo do rei e não tem nenhum pudor ético
da maneira como os outros estão sendo tratados. Uhum. Mas no Estado democrático de direito é justamente o contrário. Todo mundo tem que ser tratado de forma equânime, de forma Sim. igual. E nesse todo mundo tratado de forma igual, todo mundo tem o direito a exercer, seja a religião, seja a sua orientação sexual, seja a importância dos animais, a importância do meio ambiente, da maneira como for, desde que não desrespeite o direito de outro. E é esse ponto crucial que me incomoda demais, é o desrespeito por várias questões. Né? É o desrespeito à questão ambiental, é o desrespeito à questão do animal, tentando fazer com que a caça recorrentemente volte ao Brasil, é o desrespeito à orientação sexual, é o desrespeito à questão... As pessoas estavam morrendo e o presidente estava debochando, enquanto pessoas estavam morrendo. Então, assim, eu vejo isso de forma inadmissível. A gente tem que superar essa fase. Infelizmente, eu vejo que a gente vai superar a questão da presidência nessa fase, mas várias pessoas ainda vão continuar se arvorando nesse discurso, que é um discurso de nós e eles, né? Um contra Bem todos, contra o bem contra o mal. mal, ao invés de ser um discurso de unificação da nação. Sim, sim. A gente vive um momento muito delicado e que a gente questiona, a gente assim, talvez coisas que a gente imaginava estarem garantidas, a gente precisa reafirmar, como a própria laicidade do Estado, como os direitos humanos, né? Eu acho que quando eu penso no direito animal, eu fico pensando sempre como o Estado democrático, como o arcabouço legal de um país protege aqueles que não têm voz. Porque quando a gente está falando de direito animal, é isso, você falou, né? A gente está protegendo quem não tem voz. E existem muitas outras, muitos outros seres, ou, enfim, tipos de direito que não diz respeito. Porque se alguém ferir um direito meu, eu tenho voz. Eu posso ir lá e reclamar e falar e tal. Uma criança não pode. Uma criança não consegue. Um animal não consegue. É, as futuras gerações não conseguem. E aí, quando eu penso em sustentabilidade, quando eu penso sei lá, no aquecimento global e diversos outros dilemas que são desprezados por muita gente, eu fico pensando, vocês defendem a vida, mas o que você como você responde à vida que ainda vai nascer? E que pode nascer, como você falou, sem Pantanal, sem Amazônia, sem condição de viver uma vida que seja boa, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que o Estado democrático precisa abordar também o direito de quem não tem voz. Eu acho que esse é o papel do Estado, né? O papel do Estado é mediar as relações, porque de um lado você tem gente que tem muita voz, muito poder, muito dinheiro, elite, né? Do outro lado, você tem gente que não tem dinheiro, que não tem voz, que não consegue pagar advogado, e tem muita gente que realmente nem consegue expressar a sua, tipo, reivindicar o seu direito, né? Seus direitos. E a gente precisa considerar isso uma democracia. Sim, eu durante, assim, em alguns momentos eu parei para tentar racionalizar o porquê que eu defendo os animais. Porque, na verdade, eu defendo desde criança. Então, chega um determinado momento você se questiona, tá, mas o que você está defendendo? Não que eu estivesse me questionando do ponto de vista de emoção, de sentimento. Isso eu não tenho nenhum questionamento, mas eu queria achar o motivo racional. E uma das conclusões que eu cheguei foi na questão de injustiça. Né? Era de não suportar a injustiça. E na questão dos animais, a injustiça estava muito clara, porque era exatamente as pessoas atacando alguém que não tinha condição de se defender. E esses animais que não tinham condição de se defender também não tinham condição de reclamar, de protestar. Então, é a injustiça em si nisso daí. Que também acaba sendo na hora que você tem, igual você disse, uma criança sendo atacada ou alguma coisa nesse sentido. E mostra justamente isso, é alguém com mais poder atacando alguém com menos poder. E a legislação, as leis,
na hora que se fala em liberdade, a gente abandonou a liberdade. Eu abandonei a liberdade, você abandonou a liberdade. Todo mundo abandona um pouco da sua liberdade para viver em sociedade. É o Com contrato certeza. social, né? Eu sempre digo isso, assim, a gente não tem liberdade. E aí eu falo, ah, você pode matar alguém. Eu não pode. Se eu pudesse matar alguém, eu mataria essa pessoa e não teria nenhuma consequência. Então, se tem consequências, na minha perspectiva, e aí a maior parte da galera do direito discorda, assim, mas é uma perspectiva leiga, né? A gente não tem liberdade. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso sair pelado na rua. Eu não, entendeu? Então eu não posso, eu não tenho essa ideia de liberdade dentro de uma sociedade é utópica. Se eu quero liberdade, eu vou ter que ir pro meio do mato, onde não tem ninguém, conviver com bicho, né? Você vai ter, na verdade, você tem uma liberdade parcial, mas várias possibilidades te foram tiradas e você abre mão disso para ter o benefício da vida em grupo, de sociedade. Exato. Assim, para eu ter um pouco de liberdade, eu abro mão de parte dela. Porque é isso, né? Porque essa parte que eu abro mão é a parte que diz respeito à minha liberdade em ferir o outro, em atacar a dignidade do outro, né? Dessa eu abro mão, para que o outro também não me ataque, não ataque minha dignidade, meu direito de vida e de dignidade e tal. E aí que está aí o erro da questão do discurso atual, que considera que a liberdade está simplesmente na questão do poder armado. Na verdade, a liberdade está em respeitar as leis. Quando todo mundo obedece esse contrato social de respeito às leis, você faz com que o mais forte não consiga fazer com que o seu interesse se sobreponha em cima daquela pessoa que é mais fraca. E nesse ponto também a gente precisa avançar para que o mais forte, que aí no caso é o ser humano, não interponha o seu interesse em cima de qualquer animal por qualquer coisa. Tem uma frase que o Peter Singer também coloca, que é o seguinte, que é igual consideração de interesses. E aí você tem o seguinte, o meu interesse, quando ele é fútil, ele não pode prevalecer em cima de um interesse legítimo seu. A gente pelo menos tem que verificar qual é o tipo de interesse. E nessa situação tem uma... Na hora que a gente coloca... Tem um filme também que é espetacular, que chama Instinto, com Anthony Hopkins. É um antropólogo que, na verdade, vai viver em determinado momento no meio dos gorilas e depois ele volta para a sociedade e tudo. Durante uma entrevista com um psicólogo, ele estava preso, ele acaba dominando o psicólogo e pergunta o que ele tirou desse psicólogo. E aí, inicialmente, o psicólogo fala que foi a liberdade, porque ele está preso pelo Anthony Hopkins, e ele fala que não. E até que o psicólogo pega e escreve o correto do que ele tirou, que foi a ilusão de liberdade. E aí ele coloca isso, a gente não tem liberdade, você tem uma ilusão de liberdade. Ele falou, você acorda de manhã, você tem que colocar a roupa, você vai trabalhar, você está preocupado com o que seu chefe vai achar do seu trabalho e uma série de coisas, se você vai ou não escrever um livro, se você vai ou não publicar um artigo, então você não tem liberdade, você acha que tem liberdade, você tem uma ilusão de liberdade. Mas no final das contas, o mais interessante é na hora que ele fala o que ele considera que somos nós, a espécie humana. E aí ele coloca dominadores. E ele coloca que do que a gente teria que abrir mão para melhorar a nossa convivência, não só com a natureza, mas com as outras pessoas, com os animais. Do domínio. Abrir mão do domínio. Nós queremos dominar tudo, nós achamos que nós somos os dominadores de tudo e que vão mandar que tudo gira em torno da gente. Tudo é para nos servir. Para nos servir. É a visão antropocentrista que ela tem que ser vencida. E é uma visão que tem no direito, inclusive hoje, e permeia inclusive o direito dos animais. Considerando a proteção dos animais contra maus tratos é proteção ao animal ou proteção a quem se ressente de ver um animal sendo maltratado. E a proteção deveria ser ao animal, independente de ter gente ou não que se ressinta disso. Então essa questão é interessante. Muito. Eu acho que é muito também de que tipo de domínio você está falando, né? Quando a gente pensa no sentido ruim da palavra domínio, de subjugar, de extrair ao máximo e de não se importar com aquilo,
E você tem a perspectiva do domínio do gerenciar, de ser, de cuidar, né? Porque é isso, assim, a espécie humana é a espécie que é inteligente, que consegue planejar, que consegue pensar futuro, né? Então, mas existem dois tipos de se relacionar com os outros seres, com a natureza. E é um ponto importante também, né? Como é que, se você tem uma perspectiva de domínio, tudo é para me servir, você é um empresário que desmata, que não se importa com o futuro, que só quer mesmo extrair, 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 extrair e tô nem ligando para o que vai acontecer, né? Ou você pode ter a perspectiva do tudo bem, a gente pode utilizar para nos servir, para, né, para se beneficiar, com um cuidado com a natureza, com os animais, com aquilo que a gente tá, né? Assim, um cuidado de preservação mesmo, um cuidado de manutenção. E aí entra até na questão das futuras gerações, né? Eu acho que essa questão é muito urgente. E aí eu converso com os meus alunos mais novos, com minha irmã, que tem 19 anos, e assim, a urgência nos olhos dele é diferente. Porque eles sabem que dependendo das nossas decisões, dependendo das decisões de quem está no poder hoje, eles não vão conseguir chegar aos 60, aos 80 anos. Eles não vão conseguir terminar a vida. Por quê? Porque a gente está colocando as decisões, a nossa forma de dominar está colocando em risco a subsistência, a existência da humanidade nas próximas gerações. Então, para eles, o senso de urgência é muito maior do que para a gente. E a gente precisa considerar que as futuras gerações. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas depende. A decisão que eu tomo hoje. Da decisão que eu tomo hoje depende o futuro dos meus filhos, depende o futuro dos meus netos, depende o futuro das próximas gerações. Eu acho que essa perspectiva é muito importante para a gente refletir. Esse benefício que eu estou tendo por isso vale a pena? Vale a pena? Eu posso ganhar um pouco menos? Assim, isso vai me tornar miserável? Eu posso lucrar um pouco menos? Isso vai me tornar um falido? Sabe? Eu acho que são perguntas que as pessoas não se fazem por causa da ganância. Da ganância do homem, de querer tudo e o máximo sem se importar em quem você está pisando, em quem você está matando, no que você está destruindo ou nas consequências disso. O importante é que agora, hoje, nesse exato momento, eu tenho o máximo que eu posso. Eles não têm voz mesmo. Não. Eu não consigo ouvir quem não nasceu ainda Quem gritando. não nasceu ainda. Tem uma frase, na verdade, de um livro e relacionada a indígena americano, que é bem interessante, que é falando que a gente não tem a terra, a gente pega a terra emprestada dos nossos filhos, né? Ela é emprestada dos nossos filhos. E aí, pegando também a questão americana, tem o filme Dança com Lobos, que o Kevin Costner estreia. O repertório, muito repertório aqui de filmes, muito bom. De filme, de livro, né? Não mostra um cinéfilo. Mas é interessante porque ele pega, em determinado momento, ele fala assim, eu quero ir para o Oeste. Ele é um militar e quer ir para o Oeste, na época lá em 1800. E pergunto para ele, por que você quer ir para o Oeste? Eu quero ir para o Oeste antes que o Oeste acabe. E aí ele vai para o Oeste. Bem, e aí passando para a vida real, a gente tem a Greta, que eu já vi algumas pessoas, inclusive relacionadas ao atual governo, menosprezando a luta da Greta pela crise climática, né? Pela questão do combate à crise climática, que para mim não é nem mais emergência, nem situação, é uma crise já que se instalou. E mostra como que essa questão de urgência que você falou, como que uma criança, né, uma pré-adolescente, agora já adolescente, Sim. mas percebeu essa questão da crise climática e olhou para os adultos e questionou, é isso mesmo que vocês vão fazer? É assim mesmo que vocês vão conduzir o futuro, né? O futuro do meu planeta? E é uma coisa também interessante que eu vejo, a gente ainda não se entendeu como terráqueo.
Uma determinada pessoa no meu perfil me questionou por que eu estava me importando com rinocerontes, os elefantes, não sei. Cara, porque eu sou terráqueo, eu vivo na Terra. Né? Tudo bem, eu sou brasileiro, mas eu também sou terráqueo, então eu me importo com o resto Sim. da biodiversidade. E aí entra uma. Falando de novo de livro ou de coisa, tem um pesquisador carioca, que é o Fernando Fernandes. Ele escreveu um livro chamado O Poema Imperfeito. É interessante que quando eu estava na faculdade, ele foi na minha faculdade falar sobre o livro. E eu, naquele momento, na ignorância ainda da Da juventude, juventude. achei aquilo ridículo, né? Pensando assim, o cara é biólogo, vem falar sobre o livro dele, mas ele escreveu um livro de poema. Não quero saber de poema, eu lembro Tenho coisas direitinho. mais Tenho importantes coisas para mais importantes cuidar. para cuidar, que eu tenho prova, não lembro se era de anatomia ou o que eu tinha prova no dia seguinte. Eu vou lá ver coisa nenhuma. Até que anos depois eu fui ler o livro dele, Poema Perfeito. E o livro dele é o seguinte, ele fala que as melhores estrofes do poema do planeta, os nossos antepassados arrancaram as páginas. E por isso hoje a gente não pode ver mamutes, mastodontes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes, porque todos esses animais foram caçados e foram eliminados no nosso passado. Então, o poema que nós temos hoje, que na verdade é toda a biodiversidade do planeta, tem várias páginas e estrofes Rasgadas. rasgadas. E isso, então, os meus antepassados roubaram de mim. E aí a gente tem que pensar Por pensar só no naquele momento. momento. Exatamente. E aí a gente tem que pensar o que a gente faz daqui para frente, Sim, para não fazer a mesma coisa, cometer os exatamente. mesmos erros. Eu acho que eu queria destacar, né, antes da gente terminar, quando você comentou das futuras gerações, né? Elas vão só querer ir no shopping, ou elas vão querer ir em outros lugares. Eu acho que é importante o que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode fazer aqui, né? A Amazônia está longe, mas a gente está aqui em Brasília, Distrito Federal. E uma das propostas que a gente trouxe, a gente construiu uma equipe de gente jovem e engajada, e uma das propostas que a gente construiu foi o investimento nas unidades de conservação, nos parques, que estão fora do plano piloto, né? Os parques aqui são incríveis, maravilhosos, mas a gente precisa levar esse acesso ao contato com a natureza para cidades satélites e, junto com isso, um incentivo de educação, de campanha, de trazer as pessoas para dentro dos parques, trazer as pessoas para ter esse contato com a natureza, porque isso muda. Isso muda a forma como a gente se relaciona. Quando a pessoa aprende a ir para o parque, assim, e eu tenho aprendido cada vez mais. Eu morei em Brasília a vida inteira, mas assim, tem poucos anos que eu observo o céu. E eu via todo mundo falando de céu, e tipo assim, hoje eu paro e eu fico surpreso, que grandeza, que beleza, né? Que coisa incrível. Todo dia, assim, na minha janela, quando eu tô em casa, pôr do sol, assim, fica lindo. E eu, que incrível, que lindo. Hoje eu aprecio o parque e tal. Mas, assim, eu acho que quanto mais cedo a gente tem esse contato, quanto mais cedo a gente se aproxima da natureza, a nossa forma de se relacionar com ela muda. A nossa forma de viver a cidade muda. O shopping perde um pouco a graça. O shopping vai no shopping, consequentemente, inevitavelmente a gente vai acabar indo no shopping sem problemas. Nada contra shoppings. Mas deixa de ser um lazer. Tipo assim, eu vou no momento lá que eu preciso comprar alguma coisa e tal. Mas quando eu quero ter um momento de relaxamento e tal, eu vou pra onde? Eu vou pra natureza. Eu vou pro lago, eu vou pra cachoeira. Então acho que isso é importante ter esse incentivo mesmo pra nossa juventude começar a apreciar e se relacionar quanto mais cedo possível com a natureza. O ponto básico nisso é a opção. É você ter opção. E aí sim você ter liberdade. Eu não posso falar, é incongruente, eu não posso ter um governo falando de liberdade e destruindo a Amazônia. Eu não posso ter um governo falando de liberdade e não ligar para o incêndio no Pantanal. Uhum. Né? A pessoa precisa ter essa opção. Pode ser que a geração, não essa agora que já está aí ainda criança, mas pode ser até que a próxima. Pode ser que ela não queira ir no Pantanal, que ela não queira conhecer a Amazônia, que ela não queira entrar no mar despoluído. Mas ela precisa ter essa opção. Se eu não dei essa opção,
então eu tô sendo Você ditador. Você tirou a liberdade. Eu tirei a liberdade dela. Eu tirei a liberdade de escolha. Tirei a liberdade dela. Ah, eu quero ir para a natureza, eu quero ir no shopping, ou quero ir para os dois. Que é uma das coisas que eu falei em determinado momento. Ah, é sexta-feira? Hoje não é sexta, né? Mas vai chegar a sexta-feira, final de semana, que algumas pessoas já começaram na quinta, né? Já vai aumentando no final de semana. Mas vai chegar sexta-feira, sábado, você vai sair à noite? Legal, você está tendo essa opção. Agora, um passarinho na gaiola não tem. Ele vai passar a vida, né, ali na gaiola, vai passar a vida naquele local. E isso é errado. É errado você tirar essa opção. Não só das pessoas, para a futura geração, mas também para os animais, do que está acontecendo aqui agora. Então, essa questão, você falou do céu, tem até a música, né, do céu, no Planalto Central. E é isso mesmo, é você poder escolher e você ter uma vida diversa. Se a gente for buscar o que cada um quer, nós vamos observar que a gente evita fazer sempre a mesma coisa. Comer todo dia a mesma coisa e todo dia no mesmo lugar. Sim. A gente até tem algumas rotinas para organizar a nossa vida. Mas aquilo que te dá um pouquinho mais de felicidade, de distração, não sei o quê, é você ter diversidade, você ter opção. E aí também os animais também precisam disso e todo mundo precisa dessa questão. Verdade. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Se você quiser aí apresentar suas palavras finais, apresentar seu número. Quero sim. Então, vocês ouviram aqui a minha conversa junto com o Guilherme. Nós dois somos candidatos a deputado. Eu sou candidato a deputado federal. O Guilherme é candidato a deputado distrital. Vocês notaram que a conversa foi bem descontraída em vários pontos, então é realmente o que a gente pensa. Se vocês quiserem uma situação diferente, propostas diferentes, e se você concorda com a nossa proposta e com as nossas opiniões que foram expressas aqui, nos ajude. Vote na gente para deputado federal. O número é 1800. E do Guilherme, 18.000. Um zero a mais. 18 mil. Eu acho que é importante falar disso, né? A gente precisa defender, a gente precisa discutir o que a gente quer de país, o que a gente quer da nossa cidade. E quando a gente se apresenta nesse processo que é tão difícil e tão complexo, num momento tão complexo, a gente muitas vezes se perde e, enfim, a gente é levado, né, a falar de muita coisa e não discutir o que a gente quer da nossa cidade, o que a gente quer do nosso futuro. Então, eu sou muito grato por essa conversa, porque a gente teve a oportunidade de falar de futuro, de falar de esperança, assim, é esse futuro que a gente imagina. É nesse futuro que a gente tem esperança, é por esse futuro que a gente trabalha e é por esse futuro que você vai votar 18.000. Obrigado. Até mais. Obrigado, Guilherme.